Você sabia que um rei não apenas governou com justiça, mas também enfrentou batalhas épicas e desafiou a própria fé? Prepare-se para descobrir os segredos de São Luís IX, o rei cruzado da França, cuja vida impressionante desafia todas as crenças sobre a santidade e a realeza. O que ele fez para se tornar um símbolo de justiça e piedade? E como sua história ainda impacta o mundo hoje? Fique comigo até o final, onde faremos uma oração poderosa, buscando a intercessão desse grande santo. Desde cedo, São Luís IX foi moldado pelo zelo e dedicação de seus pais, Luís VIII e Branca de Castela. Imagine crescer em um ambiente onde cada ensinamento é guiado pela fé e pelo compromisso com Deus. Não é surpresa que Luís tenha absorvido essas virtudes como uma esponja, aprendendo desde o berço o valor da piedade e da humildade. A educação que ele recebeu foi mais do que formal, foi uma imersão profunda na espiritualidade, que o preparou para enfrentar os desafios de ser um rei cristão. Agora, pense na importância da formação religiosa na vida de uma pessoa. Luís IX não apenas ouviu sobre a fé, ele a viu em ação diariamente, nos exemplos de seus pais. Branca de Castela, em particular, foi uma influência poderosa, sempre enfatizando a necessidade de justiça e moralidade. E isso não era apenas para dentro das portas do castelo. Luís VIII e Branca incutiram em Luís a responsabilidade de liderar pelo exemplo, de ser um rei que refletisse os valores cristãos em cada decisão, grande ou pequena. O nascimento de Luís IX marcou o início de uma vida dedicada a algo maior do que o poder terreno. A educação que ele recebeu moldou seu caráter, tornando-o um modelo de liderança justa e piedosa. E essa base foi crucial para os desafios que enfrentaria em sua jornada. Aquele menino, educado com tanto carinho e rigor, cresceria para se tornar um soberano que influenciaria não apenas a França, mas todo o mundo cristão. Quando Luís IX assumiu o trono em 1226, ele era apenas um jovem, mas com a orientação firme de sua mãe, Branca de Castela, rapidamente se destacou como um rei comprometido com a fé e a justiça. Ela sabia que o poder corrompe facilmente, e fez de tudo para manter seu filho longe das armadilhas da corte, onde o luxo e a corrupção frequentemente afastavam os soberanos de seus deveres espirituais. Sob sua orientação, Luís cresceu em piedade e humildade, qualidades raras em um monarca da época, que o tornaram um verdadeiro exemplo de rei católico. Imagine o peso que um jovem de apenas 12 anos carregou ao se tornar rei, ainda tão novo, mas com uma responsabilidade imensa sobre seus ombros. A vida de Luís IX era uma constante busca por manter-se fiel aos ensinamentos de Cristo enquanto governava. Ele compreendeu desde cedo que o poder deveria ser exercido com justiça e que sua posição não era apenas um privilégio, mas uma missão dada por Deus. E foi essa compreensão que o guiou em todas as suas decisões, seja na corte ou no campo de batalha. O reinado de Luís IX não foi marcado apenas por suas conquistas políticas, mas, acima de tudo, pela maneira como ele incorporou sua fé em cada aspecto de sua governança. Ele não via a religião como uma parte separada de sua vida, para ele, governar era um ato de devoção. Cada decreto, cada lei, cada ação que tomava era uma extensão de sua espiritualidade. E foi assim que Luís IX se tornou não apenas um governante, mas um líder espiritual para seu povo, um verdadeiro exemplo de como um rei deveria ser. Em 1235, São Luís IX selou sua união com Margarida de Provença, uma jovem princesa que, assim como ele, possuía um profundo compromisso com a fé cristã. O casamento deles não foi apenas uma aliança política, mas também uma parceria espiritual juntos, construíram uma família que refletia os valores que ambos prezavam, piedade, justiça e caridade. A influência de Margarida foi fundamental para que Luís continuasse a trilhar o caminho da virtude, mesmo diante das tentações e pressões que cercam um monarca. A educação que proporcionaram a seus 10 filhos foi rigorosamente fundamentada nos princípios cristãos. São Luís IX e Margarida não apenas ensinaram seus filhos a ler e escrever, mas também a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Eles sabiam que estavam criando os futuros governantes da Europa e que, para garantir um reinado justo e piedoso, era essencial que seus filhos incorporassem as mesmas virtudes que eles praticavam. Essa dedicação à educação cristã produziu não apenas reis e rainhas sábios, mas também governantes que eram respeitados por sua integridade e devoção. O impacto dessa educação foi sentido em toda a Europa. Os filhos de São Luís IX e Margarida de Provença não se limitaram a governar com sabedoria, eles foram exemplos vivos de que a fé e a política podem andar de mãos dadas. Em suas cortes, a justiça não era apenas uma palavra, mas uma prática diária. A caridade não era apenas um conceito, mas uma obrigação. E essa tradição de governança baseada nos princípios cristãos se espalhou, influenciando outros monarcas e moldando a história da Europa por gerações.
São Luís IX não se destacou apenas como rei, ele foi também um grande patrono da Igreja e da caridade. Com um coração voltado para as necessidades dos menos favorecidos, dedicou-se à construção de igrejas, conventos, hospitais e abrigos para os pobres, órfãos, idosos e doentes. Essa compaixão não era apenas uma obrigação moral, mas um reflexo da piedade que ele cultivou desde a infância, ensinando a todos ao seu redor a importância de cuidar do próximo. Ao visitar esses locais, Luís sempre fazia questão de se envolver pessoalmente, mostrando que, como rei, ele estava acessível e atento às dificuldades de seu povo. Um dos legados mais notáveis de São Luís IX foi a construção da Sainte-Chapelle, uma magnífica capela em Paris que abriga a coroa de espinhos de Cristo. A dedicação que ele teve na construção dessa igreja é um testemunho de seu comprometimento religioso. Para Luís, essa não era apenas uma estrutura física, mas um espaço sagrado onde as pessoas poderiam se conectar com Deus. Ele acreditava que um lugar de adoração deveria ser belo e inspirador, e a Sainte-Chapelle, com seus vitrais deslumbrantes e arquitetura impressionante, continua a ser um símbolo da devoção católica até hoje. O exemplo de São Luís IX nos ensina que as ações falam mais alto do que palavras. Ele não apenas falou sobre a importância da fé, mas viveu sua vida de maneira a refletir essa crença. Se você deseja impactar sua comunidade de maneira semelhante, comece a olhar ao seu redor. Há muitas maneiras de ajudar, seja através de doações, voluntariado em instituições de caridade, ou simplesmente oferecendo uma palavra de apoio a alguém que precisa. Lembre-se, pequenos atos de bondade podem transformar vidas, assim como o rei fez em sua época. São Luís IX é também conhecido por sua fervorosa participação nas cruzadas, um reflexo de seu profundo comprometimento religioso. Após sobreviver a uma grave doença em 1245, ele fez uma promessa de se engajar em uma cruzada para libertar a Terra Santa dos turcos muçulmanos. Essa decisão não foi tomada levianamente, ele estava ciente dos riscos envolvidos, mas sua determinação em cumprir essa promessa mostrava sua fé inabalável e seu desejo de defender a cristandade. Para ele, ir à guerra não era apenas uma questão de honra, mas uma missão sagrada. Em 1248, ele partiu com um grande exército, mas a realidade das cruzadas era bem mais complicada do que as histórias de bravura que circulavam. Apesar de sua coragem, São Luís IX enfrentou várias dificuldades. Ele foi capturado pelos muçulmanos e passou 6 longos anos em cativeiro. Essa experiência, longe de quebrar seu espírito, fortaleceu sua fé. Ele usou esse tempo para refletir sobre sua missão e sua relação com Deus, demonstrando que mesmo em situações adversas, é possível encontrar significado e propósito. O exemplo de São Luís IX nos convida a refletir sobre nossos próprios desafios e promessas. Às vezes, a vida nos coloca em situações difíceis que parecem insuperáveis. Nesses momentos, lembre-se de que, assim como o rei, você pode usar essas experiências para crescer e se fortalecer. Pense em uma dificuldade que você está enfrentando e pergunte a si mesmo: como posso transformar isso em uma oportunidade de aprendizado? O que posso aprender sobre mim mesmo e sobre minha fé? São Luís IX nos ensina que até as lutas podem ter um propósito maior. A vida de São Luís IX culminou de forma significativa em 25 de agosto de 1270, quando ele faleceu durante uma de suas cruzadas. Sua morte não foi em vão, ao contrário, foi um momento que solidificou sua imagem como um verdadeiro santo e defensor da fé. Ao partir para mais uma missão, ele buscava não apenas libertar a Terra Santa, mas também inspirar seus homens e seguidores a se dedicarem a uma vida de justiça e piedade. Essa dedicação ao ideal cristão fez com que seu nome ficasse eternamente gravado na história da Igreja. A canonização de São Luís IX ocorreu em 1297, realizada pelo Papa Bonifácio VIII. Esse reconhecimento formal de sua santidade não foi uma mera formalidade, mas uma celebração de suas virtudes e ações que impactaram a vida de muitos. Seu túmulo, localizado na antiga igreja de Saint-Denis, tornou-se um destino de peregrinação, onde diversos milagres foram atribuídos à sua intercessão. As pessoas buscavam não apenas a cura física, mas também uma renovação espiritual, demonstrando que a fé pode transcender a vida terrena. Assim, a história de São Luís IX nos convida a considerar a nossa própria jornada espiritual. A canonização não apenas elevou sua memória, mas também nos lembrou que todos temos a capacidade de deixar um legado. Ao refletirmos sobre como queremos ser lembrados, é importante considerar as ações que realizamos diariamente. Que tipo de impacto estamos criando nas vidas das pessoas ao nosso redor? Que ações podem transformar não apenas a nós mesmos, mas também a comunidade em que vivemos? Ao refletirmos sobre a vida de São Luís IX,
percebemos que sua trajetória não é apenas uma história de um rei, mas um convite à ação. Ele nos ensina que a busca pela justiça, a dedicação à fé e o comprometimento com o bem-estar dos outros são pilares fundamentais que todos podemos incorporar em nossas vidas. Ao se preocupar com a educação de seus filhos, ao construir igrejas e hospitais, e ao lutar por uma causa maior, São Luís IX deixou um legado que ecoa até os dias de hoje. E você? Como pode aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia? Que ações pequenas, mas significativas, você pode adotar para fazer a diferença em sua comunidade? Pense em maneiras de se envolver em sua igreja local, ajudar aqueles que estão em necessidade ou simplesmente ser uma presença positiva na vida de quem está ao seu redor. Essa é a hora de agir, de transformar o conhecimento que adquirimos em ações práticas e impactantes. Se você se sente inspirado por São Luís IX e deseja aprofundar ainda mais seu entendimento sobre esses valores, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Juntos, podemos explorar mais sobre as vidas de santos e figuras históricas que nos guiam em nossa jornada espiritual.